Fala, galera! Por incrível que pareça, refilmagens que prestam, que funcionam, existem. São raras, mas existem. E diante das tantas porcarias que andam sendo feitas por aí, achei interessante listar nesse vídeo 5 remakes de terror que honram as obras originais. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. A ideia para este programa partiu de um dos inscritos do canal, que no vídeo sobre os Estranhos capítulo 1, sugeriu que eu fizesse uma lista com os melhores remakes de terror. Esse tipo de lista, justamente por conta da raridade da coisa, algumas refilmagens costumam ser sempre lembradas, porque elas se destacam sem dificuldade no mar de merda reciclada que nós somos obrigados a navegar. Um bom exemplo disso é Viagem Maldita, remake de Quadrilha de Sádicos, que fez bonito e não envergonha a obra do Wes Craven. Em meu vídeo, procurei fugir do óbvio, não chover no molhado, e trazer filmes que talvez vocês nem saibam que são remakes, e outros pouco lembrados, como é o caso do quinto colocado da nossa lista, Vício Frenético de 2009, refilmagem de Vício Frenético de 1992. Na nova versão, Nicolas Cage assume o papel que outrora pertenceu ao Harvey Keitel, a do policial surtado, ludopata e por conta disso com dívidas de jogo, e também viciadíssimo em drogas pesadas. Uma combinação perigosíssima. Cage deita e rola interpretando o corrupto tenente Terence McDonald. Ele trafica, ele rouba, ele ameaça, ele extorque e é até mesmo capaz de fumar um cachimbo de crack durante uma abordagem policial. A trama é ambientada em New Orleans, 6 meses após a cidade ter sido devastada pelo furacão Katrina. Nesse ambiente de puro caos, o nosso digníssimo representante da lei é encarregado de investigar a chacina de uma família de imigrantes senegaleses. O overacting de Cage nunca foi tão bem aproveitado em um filme. Os seus maneirismos típicos combinam e muito com o estado mental do seu personagem. Também pudera, né? Quem comanda Vício Frenético é o Werner Herzog, diretor alemão que costuma dar bastante trela aos seus atores e sabe como extrair o melhor deles. Isso sem falar que os dois filmes, o original e o remake, são experiências completamente distintas. Ter um cineasta talentoso no comando de uma refilmagem faz muita diferença. Em 1990, o maquiador Tom Savini, estreando no comando de um longa-metragem, demonstrou um senhor domínio de cena ao entregar uma decente refilmagem de A Noite dos Mortos-Vivos, clássico do gênero, dirigido pelo mestre George Romero em 1968. Savini, que era amigo de longa data de Romero, chegou a pedir permissão para dirigir o remake. E olha, talvez essa bênção de Romero tenha ajudado aqui, porque o resultado é maravilhoso, praticamente uma homenagem ao original. Na trama, 2 irmãos, Bárbara e Johnny, viajam até uma cidade do interior dos Estados Unidos para visitar o túmulo de sua mãe. Ao chegar ao cemitério, eles são atacados por um homem em decomposição. A moça consegue escapar e se refugia em uma casa abandonada, onde mais tarde ela vai receber a visita do Candyman, o Tony Todd, o outro protagonista do filme. Juntos com mais sobreviventes, eles terão que enfrentar uma horda de zumbis que deseja invadir o local. Como você pôde perceber, a premissa é praticamente idêntica à do original, porém aqui rolam alguns upgrades, algumas atualizações muito bem-vindas por sinal. A Bárbara, por exemplo, não é mais uma songamonga como no filme de 1968, ela agora sai na porrada com os zumbis e defende a casa com unhas e dentes. Em se tratando de Savini, a maquiagem e os efeitos práticos, obviamente, são o crème de la crème do filme. O gore rola à torto e à direito. Vale muito a pena dar uma conferida nessa versão turbinada do clássico sessentista.
Quem esperava uma versão mais literal, digamos assim, do clássico setentista Suspiria, do diretor italiano Dario Argento, torceu o nariz para a refilmagem comandada pelo Luca Guadagnino em 2018. Tenho pena desse público, dessas pessoas que não souberam apreciar essa obra magistral. Assim como o filme do Tom Savini que eu comentei agora há pouco, essa versão, mais do que um remake, é uma homenagem ao original e também ao italiano Argento e sua trilogia das mães, da qual o Suspiria de 1977 faz parte. Entre os poucos aspectos similares entre as duas obras está a premissa. A jovem americana Suzy Bennion consegue uma vaga na prestigiada academia de dança alemã Marcos Dance Company e ao começar a estudar lá, a moça percebe que algo soturno envolve aquele lugar e também a sua orientadora, a Madame Blanc, uma mulher que esconde muitos segredos. Enquanto o original trabalha com a dúvida se há ou não bruxaria rolando dentro da academia de dança, a refilmagem prefere investir nos desdobramentos dos acontecimentos sobrenaturais. E mesmo tomando esse caminho, o Guadagnino consegue criar uma atmosfera de inquietação e mistério. O elenco, predominantemente feminino, dá um show, sobretudo a Tilda Swinton, que interpreta 3 personagens no longa-metragem. Exceto a premissa, como eu já disse, não há nada aqui que se parece com o original. E manter a distância do clássico setentista foi a decisão mais acertada. Guadagnino evitou comparações maiores quanto à estética, quanto à fotografia e entregou algo ousado e diferente do que vinha sendo feito no universo dos remakes atuais. Nem todo mundo sabe, mas The Fly, A Mosca de 1986, dirigido pelo David Cronenberg, é sim uma refilmagem, o remake de uma sci-fi de 1958, cujo título original é também The Fly, mas aqui no Brasil foi batizada de A Mosca da Cabeça Branca. Ambos os filmes, entre outras coisas, tratam nas entrelinhas sobre a perda da humanidade do protagonista, mas a versão cronenbergiana, como não poderia deixar de ser, é de uma repugnância, uma nojeira sem tamanho. A trama acompanha o cientista Seth Brundle, interpretado pelo Jeff Goldblum, que inventou uma máquina de teletransporte. Ao ser cobaia do seu próprio invento, ele não percebe que uma mosca entrou na câmera com ele e, ao ser teletransportado, a máquina combina o DNA de Brundle com o DNA do inseto, dando início a uma perigosa mutação genética. Se estivéssemos falando de um filme de super-herói, a fusão de DNAs só traria vantagens para o corpo do cientista. Mas não é o que acontece aqui. Aliás, muito pelo contrário. Gradativamente, o personagem de Goldblum vai se transformando numa horrível mosca humana. Apesar de The Fly já ter quase 40 anos, a maquiagem e os efeitos visuais envelheceram muito bem, continuam impressionantes, asquerosos e assustadores. Em minha opinião, um dos melhores filmes do Cronenberg e também um dos melhores body horrors já realizados. Assim como A Mosca, pouca gente sabe que The Thing, O Enigma de Outro Mundo de 1982, é também um remake, a refilmagem de O Monstro do Ártico, ficção científica de 1951, que o diretor John Carpenter adorava. Na história, uma equipe de cientistas instalada numa base americana na Antártida passa maus bocados ao enfrentar uma perigosa forma de vida extraterrestre que estava congelada em um bloco de gelo. Uma vez que a criatura, o alienígena, é capaz de se transformar numa cópia exata de suas vítimas, todos eles se tornam suspeitos e, consequentemente, uma ameaça à vida do grupo. Concebido numa era pré-CGI, os efeitos visuais práticos são a grande atração aqui. A direção de fotografia, o elenco, a trilha sonora fazem a sua parte, mas é a maquiagem, os animatronics bem feitos, o creature design caprichadíssimo que seguram a atenção e fazem da obra uma experiência claustrofóbica daquelas. Fracasso de bilheteria na época do seu lançamento,
O Enigma de Outro Mundo estreou 2 semanas após ET, o Extraterrestre, do Spielberg. O filme de Carpenter só veio ganhar o devido reconhecimento com o passar dos anos e atualmente é considerado não só um dos melhores filmes do diretor, mas também uma das melhores sci-fis da história do cinema. E aí, curtiu a lista? Já assistiu todos os filmes indicados? Acredito eu que esse tema renda aí pelo menos uns 3 programas. Então, dependendo da receptividade, dos números e do engajamento, farei mais vídeos. Se você apoia essa ideia, escreva aí nos comentários e deixe também sugestões de remakes, bons remakes de terror que você gostaria de ver nas próximas listas dessa série. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!